É convidado do Primeira Hora de hoje, Vital Moreira, Presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu. Vital Moreira, muito bom dia. Obrigada por estar aqui neste Primeira Hora. Está em Lisboa para uma conferência sobre o impacto nacional da política do comércio externo da União Europeia. Antes de mais, eu começo por lhe perguntar o que é que está nesta altura a Europa a fazer em matéria de comércio externo. Antes de mais, bom dia. Obrigado por me permitir estar aqui a explicar o objetivo desta conferência. De facto, todos os anos eu faço uma conferência em Portugal sobre comércio externo. Como Presidente da Comissão de Comércio Externo do Parlamento Europeu, parece-me que era importante sensibilizar a nossa opinião pública, os nossos empresários, a nossa administração, para a importância do comércio externo. Como se sabe, desde a nossa entrada na então Comunidade Económica Europeia, que a política de comércio externo deixou de ser portuguesa, passou a ser da União, uma competência externa da União. Portanto, a legislação, os tratados, as negociações, as iniciativas comerciais são já feitas todas a nível da União. E, portanto, os Estados-membros, Portugal, passou a ter apenas a promoção comercial, digamos, tentar vender melhor os nossos produtos. Por outro lado, desde a União Monetária também deixámos de ter política cambial, portanto, deixámos de poder desvalorizar a moeda para como instrumento da política comercial externa. E, portanto, o papel de Portugal aqui, e esta conferência vai dedicar a esse ponto, é o que é que os governos, o que é que Portugal, como país, Estado-membro da União, tenta fazer em Bruxelas para influenciar a política de comércio externo da União, de modo a ter em conta os nossos interesses específicos. Segundo, qual é o impacto da política de comércio externo da União na nossa situação em particular. E eu penso que, nesse aspecto, é muito importante elucidar estas duas questões. Por exemplo, estes 2 dias houve 2 notícias importantes. Uma, a publicação de uma iniciativa legislativa da União que dá preferências comerciais excepcionais ao Paquistão, que vai impactar negativamente a nossa indústria têxtil, pelo menos uma parte dela. Mas importa saber que a proposta inicial era muito pior e que a intervenção do Parlamento Europeu, nomeadamente da minha comissão e minha em especial, atenuou enormemente o impacto negativo daquela iniciativa. Por outro lado, foi também publicado ontem uma iniciativa da Comissão Europeia, ou a briga da tal política de comércio externo da União, de modo a lançar taxas anti-dumping contra a louça de mesa chinesa, que a nossa indústria cerâmica estava absolutamente interessada. Portanto, ontem foi um excelente dia para a indústria cerâmica portuguesa, porque viu essa competição desleal da China ser respondida de forma bastante firme pela Comissão Europeia. E é este o tipo de questões concretas que, a meu ver, importa transmitir ao país, em que medida é que a política de comércio externo da União impacta positiva ou negativamente, globalmente, a meu ver, positivamente, em certos casos pontuais, negativamente, e é esse o objetivo da minha conferência de hoje. No caso de Portugal, qual é o papel? Que papel é que Portugal pode ter, que voz é que Portugal pode ter nesta política? Bom, os governos portugueses, qualquer que seja aquele que esteja em funções, participam no Conselho Europeu. O Conselho Europeu tem um papel importante na definição da política de comércio externo, porque o Conselho Europeu participa na legislação, juntamente com o Parlamento Europeu, um sistema tipo federal, em que as duas câmaras, os dois organismos têm de se entender para produzir legislação, e o mesmo acontece com os tratados de comércio internacional. É também o Conselho que autoriza a negociação de novos tratados de comércio internacional. Estamos hoje a negociar com o Brasil e o Mercosul. Se acabámos de fazer um tratado com a Colômbia e o Peru, com a América Latina, estamos a acabar com o Canadá, se vamos negociar com o Japão e com os Estados Unidos tratados de abertura comercial, essas decisões são tomadas pelo Conselho, sob proposta da Comissão, mas tomadas pelo Conselho. Portanto, o nosso Governo tem uma palavra aí. É claro que as decisões são tomadas por maioria qualificada. Não é preciso unanimidade, não há direito de veto. Mas uma política forte, bem informada e bem argumentada pode influenciar as decisões de modo a limitar medidas que possam ter efeitos negativos no nosso país e a maximizar aquelas que tenham efeitos positivos. O caso das preferências comerciais para o Paquistão, excepcionais, é um caso importante em como uma ação firme do governo português, o anterior e este, e
da minha comissão, permitiu atenuar enormemente os efeitos negativos dessa iniciativa da Comissão, que tinha nascido do Conselho, de dar preferências, isto é, de abrir unilateralmente o mercado da União Europeia, portanto também o nosso, aos têxteis paquistaneses, sabendo-se que o Paquistão é hoje um país altamente competitivo em matéria de têxtil, é um país de baixos salários, é um país sem grandes exigências ambientais e laborais e, portanto, compete de forma absolutamente destruidora com a indústria têxtil nacional. Portanto, se abríssemos completamente o nosso mercado sem limites, como era a proposta inicial, isso teria tido um impacto muito mais negativo do que efetivamente vai ter. Na sua visão, o governo português tem tido uma voz ativa, um papel que corresponde às necessidades do país? O meu juízo é positivo, mas penso que até agora a política de comércio externo da União não era valorizada em Portugal como devia ser. A gente esquece que um país como o nosso depende do comércio externo. Depende de exportar e para exportar temos de importar a energia que não temos, o aço e os metais que não temos, os aviões, os comboios, os caminhões que não temos, o bacalhau que não temos. Quer dizer, nós dependemos das importações e para pagarmos as importações temos de exportar e para exportar precisamos de importar. Portanto, se há um país que não pode deixar de viver do comércio externo, é o nosso. E, portanto, nós temos de atribuir à política de comércio externo, que não é nossa, mas que é da União, uma importância que durante muito tempo claramente não lhe atribuímos. Sofríamos o impacto dela, ou beneficiávamos do impacto dela, mas aparentemente não tínhamos uma política de comércio externo afirmativa e assertiva. Eu penso que nos últimos anos isso começou a corrigir-se e, independentemente da cor dos governos, como sabe, eu sou socialista e, portanto, não pertenço à corrente do atual governo, mas, independentemente dos governos, os dois últimos governos, a meu ver, aperceberam-se da importância decisiva do comércio externo para Portugal. Como é que vê, nesta altura, então, a quebra das exportações em Portugal? Não, essa quebra é pontual, foi no último trimestre. A tendência é claramente para subir. Essa é uma boa notícia. Não é preocupante? Não parece. Como vê, as curvas de subida são dentadas, portanto há pequenos degraus nessas. A tendência, claramente, é uma tendência de subida e é uma grande notícia para o país. E não é devido a este governo, é devido digamos, a uma política correta de apostar na competitividade do país e apostar em fatores de aumento das exportações. Permita-me citar apenas o caso do cluster eólico, que é uma indústria que tem 3 ou 4 anos. É uma aposta deliberada, determinada, de apostar numa política de energias alternativas que, por um lado, permite poupar-nos importações centenas de milhões de euros. Isso já acontece hoje. Isto é, por cada quilowatt que produzimos no vento ou com o sol é equivalente a gás que deixamos de importar. E mais, criamos uma indústria de aerogeradores, de pás, de torres, do próprio mecanismo. E estamos a exportar já. Isto é, não só deixámos de importar milhões de euros de energia, como passámos a exportar, e não só os aparelhos. Exportamos tecnologia, criámos um cluster tecnológico. E é assim que se fazem as coisas. Primeiro citar o caso do sapato. Muito rapidamente, estamos no limite do nosso tempo. Uma indústria tradicional que no final dos anos 90 parecia condenada ao fracasso. Hoje a indústria do calçado deu a volta por cima e só somos segundos apenas para a Itália em matéria de competitividade. Porquê? Apostámos na qualidade, apostámos na diferenciação, na marca, no design. E é esse caminho positivo que temos de encarar. E o comércio externo pode ser, já é, um grande atenuador da crise. A crise seria bastante mais grave se não fosse o comércio externo em Portugal. Vitão Moreira, muito obrigada pelo seu comentário aqui Obrigado. nesta primeira hora.